Nós vamos estar falando um pouquinho, em rápidas palavras, sobre o tema superando o obstáculo. Se tem uma coisa que o líder de célula enfrenta, são obstáculos. Se tem uma coisa que, sabe, vem para tentar nos roubar a alegria, são os obstáculos. E Neemias nos dá um exemplo claro de que nós devemos vencer os obstáculos para alcançarmos a bênção. Vencermos os limites, rompermos com os nossos medos para alcançarmos a vitória. Neemias, ele venceu porque era um homem apaixonado por Deus. Algumas características dele: ele era apaixonado por Deus. Segundo, ele estava disposto em colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa é trabalhar com as suas próprias mãos, incansavelmente. Terceiro, ele sabia para onde ele queria ir, o porquê que ele estava ali. Ele conhecia o seu propósito. Outra, ele sabia o que fazer e como fazer. E também sabia motivar as pessoas para concluir a sua visão, para dar cabo, para terminar, sabe, aquilo que Deus estava estabelecendo na vida dele. O que Deus nos ensina por meio deste homem, desse grande líder, desse homem de Deus, é que devemos nos assemelhar a Neemias. Primeiro, tendo uma paixão, um amor intenso por Deus. Irmãos, amor intenso é um amor radical. O líder, ele precisa ter um amor radical. E eu vou mais, não apenas o líder. Todo crente, todo discípulo de Jesus, ele precisa ter um amor radical por Deus, para que ele não titubeie, para que ele não retroceda quando as lutas, quando as provações vierem. Ele precisa ter esse amor intenso, estar apaixonado por Jesus e persistir no trabalho até alcançar o seu objetivo. Irmão, sabe qual um dos grandes problemas da gente? Como Neemias, ele não tinha essa dificuldade. Ele sabia qual era o seu propósito. Ele conhecia a si mesmo. Nós, como líderes de célula, precisamos nos conhecer. Conhecemos a nossa vocação, o nosso chamado, para que viemos. Temos que saber, irmãos. E um dos propósitos do servo de Deus, do discípulo de Jesus, é fazer outros discípulos. Esse é um deles. O segundo propósito do discípulo de Jesus é ganhar o mundo para Jesus. É contagiar a cidade, sabe? É transformar o bairro. Porque isso não acontece então, pastor? É porque está faltando discípulos apaixonados por Jesus. Discípulo apaixonado, que ama Jesus, sabe, com amor radical. Amor radical é amor que é capaz de se doar, de morrer por Jesus. Esse é amor radical. Quando eu vejo os discípulos de Jesus, lá em Atos, capítulo 4, eu vejo os discípulos amando Jesus de forma tão radical, que depois de serem presos, por terem curado um homem que estava, sabe, coxo à beira, na porta do templo, depois de ser julgados e mandados para casa, esses homens, eles vão para a sua família espiritual, para os seus irmãos na fé, e eles lá fazem uma oração: Senhor, dai-nos ousadia e intrepidez, para que possamos continuar falando do teu amor, fazendo a tua obra. Irmãos, e a oração, ela foi tão sincera, ela foi tão cheia de Deus, havia um amor tão radical no coração daqueles discípulos, que Deus vaticinou do céu, o Espírito Santo veio, encheu a casa onde estavam reunidos, e não sei o que significa isso, mas o lugar moveu-se pelo poder do Espírito. Sabe o que é isso, irmãos? Nós precisamos atrair a glória de Deus. Algo sobrenatural acontece quando nós somos movidos pelo amor radical a Deus. Mas não seremos movidos por amor radical se não conhecermos o nosso propósito.
E Neemias, ele conhecia o seu propósito. E ele amava a Deus com um amor, sabe? Esse amor intenso, profundo e apaixonado por Deus. Outro ponto, Neemias nos ensina, é que ele tinha disposição para colocar a mão na massa. Ele arregaçava a manga para fazer a diferença. Nenhum líder bem sucedido, ele só é bom líder por inspiração. Irmãos, tem que haver transpiração. Transpiração é botar a mão na massa. Transpiração é sair da zona de conforto. Só transpiraremos e veremos resultado se estivermos dispostos em ir à frente para servir de exemplo. O líder não pode ficar parado e mandar o outro ir, não. Ele tem que estar junto, liderando, à frente. Deus não nos chamou a cuidar de gados. Deus nos chamou a cuidar de ovelhas. E há algo diferente entre cuidar de gado e cuidar de ovelha. O gado vai à frente, o que apacenta os bois vai atrás, batendo naqueles que estão na frente. O pastor de ovelha vai à frente, e as ovelhas seguem o pastor de ovelhas. É pelo exemplo, irmãos. Se o líder ora, seus liderados vão orar também. Se o líder trabalha, seus liderados vão trabalhar também. Se o líder é apaixonado por Jesus, seus liderados vão ser apaixonados por Jesus também. Tem que haver na gente um amor radical e uma disposição para colocar a mão na massa, como tinha Neemias. Neemias sabia, conhecia o seu propósito. Ele sabia para onde iria, para onde ele estava indo, e ele sabia o que deveria ser feito. Os muros estavam destruídos, havia ruínas em toda parte, caos total. Não havia proteção para aquele povo, porque na época antiga os muros eram proteção para a cidade, como os muros da nossa casa é proteção para a nossa família. Assim também era para aquele povo. Neemias, então, ele sabedor de que os muros precisavam ser edificados, conhecendo o seu verdadeiro propósito, ele se propôs em colocar a mão na massa. E diz a Bíblia, quando você lê o texto por inteiro, você vai ver que Neemias, nem as suas roupas ele tirava. As pessoas que estavam com eles, com Neemias, com uma mão carregava a massa, com uma mão carregava o tijolo, com a outra mão protegia a cidade com armas, não permitindo que o inimigo entrasse. Tem que haver trabalho, e enquanto trabalhamos, não podemos baixar a guarda. Vai para você, líder. Está trabalhando na obra, não baixe a guarda. Não dê atenção para as fofoquinhas. Cuidado com as mensagens que você anda recebendo. Cuidado com as confissões. Porque tem gente, irmãos, que confessa pecado, não é com o objetivo de se consertar. Ele confessa pecado com o sentido de ter um álibi. Mas eu falei para fulano sabia disso. Irmãos, o líder de célula, ele não pode se permitir paralisar no meio do seu trabalho. Ele tem que entender que ele está ali com um propósito. Nós somos líderes, sendo pastor, sendo líder de célula, nós estamos cuidando do rebanho de Deus. E como cuidadores desse rebanho, nós temos que saber para onde nós estamos conduzindo as ovelhas que o Senhor nos confiou. Neemias estava muito claro para ele, era reedificar os muros. Outro ponto, ele sabia motivar as pessoas. Quando Neemias chegou nessa cidade, irmãos,
Tu imagina os moradores, o templo em ruína, os muros destruídos, nem o portão da cidade tinha mais. A cidade estava um caos. Os moradores cabisbaixo, os moradores acovardados, com medo, apavorados, porque a qualquer momento o inimigo poderia atacar e eles seriam presas fáceis do inimigo. Foi essa galera que Neemias liderou. Neemias não liderou um exército poderoso. Neemias não liderou soldados valentes, prontos para a batalha. Neemias liderou um povo simples, um povo castigado, sofrido, um povo que não tinha, um conhecimento estratégico das artes militares. Foi esse povo, é esse exército de Neemias. Porque Neemias foi um grande homem, porque ele foi capaz de motivar essas pessoas simples, comuns, humildes, a abraçarem a sua visão e a cumprir o seu objetivo. Neemias foi capaz de influenciar essas pessoas. Todo líder precisa ser capaz de influenciar as pessoas. Aí vai uma dica para vocês que vão iniciar o CCM. Já entra com esse propósito: eu vou liderar uma célula um dia, eu vou cuidar de pessoas um dia. Eu preciso ser capaz de influenciar as pessoas. E nós não faremos ninguém fazer alguma coisa porque nós estamos falando, mas nós faremos elas nos seguirem quando elas nos veem fazendo. Se eu posso classificar uma liderança bem-sucedida, eu daria 2 palavras para classificar uma liderança bem-sucedida. A primeira é o amor radical. É esse amor radical, um amor apaixonado por Jesus, que persiste no trabalho até conseguir impactar a sua cidade. Ele continua liderando, mesmo quando há opositores. Ele continua liderando, mesmo quando as dificuldades vêm. Porque Neemias enfrentou dificuldades. Eu citei o nome de três pessoas que foram pedras no sapato de Neemias: Sambalate, Tobias e um terceiro, um árabe, que foi uma pedra de tropeço no ministério de Neemias, Gesem. Nós precisamos, irmãos, entender que não é porque nós somos líderes cheios de Deus, não é porque somos apaixonados por Jesus, temos uma visão clara do nosso propósito, que somos capazes de influenciarmos pessoas, que os nossos inimigos vão abrir espaço para assim: olha, tapete vermelho, pode passar. Irmãos, quase nunca acontece isso. Vai se levantar opositores, e esses opositores podem ser de dentro da nossa própria casa. Esse opositor pode ser o teu marido, esse opositor pode ser teu pai, tua mãe, teus filhos. Você está entendendo? Jesus, ele falando acerca do ministério, ele vai dizer que eu não vim trazer paz na terra, mas vim trazer guerra. Eu vim trazer a espada. Jesus veio, não foi para trazer união, ele veio trazer divisão no lar. Por que, pastor, esse tipo de divisão? É essa divisão do pensamento, do propósito. Estava todo mundo caminhando a passo largo para o inferno. Jesus veio para trazer a divisão desse pensamento. Você vai ter oposição dentro da sua casa, você vai ter briga lá dentro, porque você decidiu servir a Jesus. E como é que você vence? Não é falando mais alto. Como é que você vence? Não é tomando satisfação. Como é que você vence? Não é fazendo birra. Como é que se vence a batalha então, pastor? É com o joelho no chão, é com jejum e oração, é se consagrando ao Senhor, porque aquele que te chamou, Ele é capaz de te fazer chegar no final vitorioso. Tem alguém comigo em nome de Jesus? Nós precisamos entender, irmãos,
que vamos encontrar oposição enquanto estivermos fazendo a obra. Quando você lê acerca do capítulo 3, no capítulo 3, em especial, versículo 5, todo mundo começou a fazer a obra, todo mundo estava trabalhando, mas quando nós estamos fazendo a obra, há sempre uma raça, irmãos, é uma raça ruim, que não faz, ainda fica atrapalhando. Esses não eram de fora, esses eram de dentro. Olha a raça ruim aqui, ó. Ao seu lado repararam os tecoitas, porém os seus nobres. Repita comigo, nobres. Mais uma vez, nobres. Não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Irmão, quando eu li isso, eu falei assim: ah, meu Deus, agora eu consigo entender. Porque antes de fazermos algum trabalho, os ditos oficiais, esse trabalho aí eu não boto a mão para fazer não, desse jeito eu estou fora. Aí eu consegui entender, irmãos, porque essa galera aqui era uma galera que estava disposta, ou melhor, eles eram que cultuavam a Deus, eles tinham disposição para fazer até algum serviço, mas quando foi para fazer um serviço, para favorecer a toda a comunidade, que era reedificar os muros, essa galera cruzou os braços, se mostrou ou se mostraram indiferentes. E quem eram eles? Eram os nobres, era a galera da prateleira de cima. Esse povo nobre, da prateleira de cima, não se sujeitaram ao serviço do Senhor. Você vai ter isso também no teu ministério. Se prepare para isso, irmãos. Sempre há alguém que nos resiste. Sempre há alguém que não quer se submeter. Sempre há alguém que vão se levantar, sabe, para ser uma para te melhorar. Eu vou dizer isso, é para melhorar você. Então se prepare. Todo líder vai passar por um momento de desânimo, de dor, de solidão. Neemias passou por esses momentos. Queria que você entendesse, não é porque você é líder, cheio de Deus, que tá benção, é céu na terra. Não, todo líder vai passar por momentos de desânimo, de dor, de solidão, de conflitos. Todo líder enfrenta, irmãos, pessoas com personalidades diferentes da tua. Pessoas que constantemente falam sem medir as palavras. E se você for sensível, então, irmãos, que tem gente que é como uma vasilha de cristal, é mega, ultra mega sensível. Aí então que vai levantar, porque qualquer palavra pode te ofender, e você precisa estar preparado, porque vai se levantar pessoas com personalidade diferente, pessoas que falam sem medir as palavras, pessoas que são excessivamente espirituais. Orar na igreja? Não, tem que orar no monte. Orar de joelho? Não, tem que orar no caroço do milho. Orar em casa? Não, tem que orar de madrugada, porque a fila é menor. Pessoas, entre aspas, espirituais demais. Você vai enfrentar isso. Todo líder enfrenta esse tipo de pessoas. Pessoas que têm dificuldade de comunicação. Sabe aquelas pessoas que falam meia dúzia de palavras e quer que você entenda, sabe, uma tonelada. Pessoas que param de ir e você, não consegue contato com ela, e depois você descobre que ela está falando mal de você para todo mundo. E aí você consegue encontrar com ela: minha querida, por que está falando mal de mim? É porque você não me visitou quando eu estava doente. Mas eu não sabia. Pessoas que querem que você adivinhe como é que está a vida delas. Pessoas que reclamam por causa de bobeira, irmãos. De bobeira. Há um costume no Rio de Janeiro, nós chamamos biscoito de biscoito e acabou. Não é isso? Biscoito aqui é biscoito. Em Minas, biscoito é bolacha.
E aí na hora do lanche lá você fala assim, ó, vou dar bolacha para todo mundo. Pronto. Vai arrumar problema, porque ela acha que bolacha é tapa, não é verdade? É uma coça. Bobeira, tá entendendo? E o diabo coloca isso lá para testar a gente. Eu acho que Deus permite, né? Eu vou mandar lá para poder testar você. Então, dificuldade de comunicação, dificuldades culturais, pessoas com pouquíssima cultura, pessoas com pouca cultura normalmente eles têm aquele espírito de inferioridade, se acha menos do que o outro. E aí a gente enfrenta lá pessoas com baixa autoestima. Está entendendo? Elas não se valorizam totalmente. Nós vamos encontrar lá. Como líder, vamos enfrentar crítica direta. Se eu fosse você, no teu lugar, você não é. Aponta o dedo diretamente e fala na tua cara. E você vai fazer o quê? Irmãos, faz como Davi, faz como Neemias. Neemias, ele tinha um amor radical a Deus e a sua obra, por isso ele não titubeou. A segunda qualidade de Neemias, ele era determinado. Determinação, nós precisamos sermos determinados. É persistir até que funcione. Você evangelizou, não deu certo uma semana, você persiste. A tua célula está com dificuldade, você continua. Você não abaixa a guarda, você não desanima, você não desiste. Por quê? Porque você é determinado, não vai funcionar. Deus é comigo. Você muda a forma de trabalhar. Estava trabalhando de um jeito, muda a forma. Estava orando 2 horas por dia, ora 3. Por quê? Porque você está determinado em ver funcionando. Irmão, tudo que o diabo quer é que dê errado, que a obra de Deus falhe, que as células que não cresçam, que mingue. Você acredita que tem pessoas torcendo para dar errado? Você acredita que tem pessoas torcendo para que a visão celular dê errado? Você acredita nisso? E não são pessoas de fora, são pessoas de dentro. E sabe qual é a melhor resposta que nós vamos dar para eles? É fazendo dar certo. Mas só vai dar certo se eu estiver amando de forma radical a Deus. Segundo, só dará certo se eu for persistente. Só vai dar certo se eu for determinado. Continuar apesar dos obstáculos. Continuar apesar das oposições. Continuar, porque o nosso principal objetivo não é a autopromoção. Nosso principal objetivo não é a autossatisfação. Nosso principal objetivo é agradar aquele que nos arregimentou para essa guerra. Se Neemias não fizesse, talvez não tinha outro para fazer, irmãos. Se você não ganhar os teus vizinhos para Jesus, talvez ninguém mais ganhe. Talvez se você não ganhar os seus parentes para Jesus, talvez ninguém mais ganhe. Você está entendendo? Eles não estão se opondo à visão do pastor. Eles não estão se opondo à visão da denominação ou da igreja local. Eles estão se opondo a Deus, irmãos. E aí, no Sinédrio houve um julgamento, porque o evangelho estava sendo pregado, todo mundo estava evangelizando, e aí eles pegam os principais, eles trazem para julgamento, e aí é liberado uma palavra: olha, vocês não podem pregar o evangelho. Esse tal de Cristo não pode continuar sendo pregado. Aqueles homens, líderes da igreja, falam assim: o que importa, agradar a ti, aos homens, ou agradar a Deus? Mas se levanta um homem sábio no meio do sinédrio e fala assim: olha, deixai-os, porque se essa obra for do homem, ela se desfará. Lá em Atos.
Se essa obra for do homem, ela vai terminar. Outros já se levantaram e não conseguiu ir à frente. Mas se essa obra é de Deus, e nós continuarmos desse jeito, pode ser que sejamos julgados estar combatendo contra Deus. Quem se levanta contra a obra de Deus está se levantando contra o próprio Deus. Quem se levanta contra a tua liderança está se levantando contra Deus. Por isso, irmãos, faça como Neemias. Apesar da oposição, ame de forma radical. Não dê ouvido aos opositores. Segundo, esteja determinado. Enfrenta as dificuldades e vença, porque Deus tem um caminho de vitória para todos nós. Você recebe isso? Então você pode aplaudir bem forte a Jesus.